Uma vez chegou um cara para mim e falou assim: quem você acha que é maior? Buda, Krishna, Jesus ou Saint Germain? Pô, que pergunta. Eu falei assim, eu não tenho a menor ideia, cara. Porque isso não é um ranking da CBF, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Não, mas você tem que saber quem é o maior. Eu falei assim, cara, a única coisa que eu sei é qualquer um deles é melhor do que eu e você, inclusive o Preto Velho, se você botar na conta também. Sendo melhor que nós já tá bom. O cara não sabia onde enfiar a cara. Você repara, a maioria das religiões tem medo de duas coisas. Orgasmo, que é a parte sexual, porque você já reparou, na hora de um orgasmo você não pensa por alguns instantes. Se você não pensa, você não pode ser controlado. Por alguns instantes, tua mente ficou livre. Fora, em suspenso. Tá. Então, condene o sexo. Segundo, o riso. Porque alguém que ri, tira no sarro qualquer negócio. Então, não vai ter medo. Então, coloque trava no sexo e trava na alegria. O ser humano fica triste, aí tem que buscar você para você religá-los com o céu, porque o sujeito está triste. Nossa. Alguém alegre não dá para ser controlado. Eu não estou falando de doutrina, falando como sistema oriental ou ocidental, isso existe. Quando você, por exemplo, é alegre, ri e goza, você não pode ser controlado. Simplesmente você não tem o pacotão. Outra, para que eu preciso daquilo se eu já estou feliz? Então é preciso que você esteja infeliz para eu poder te vender a ideia de que eu tenho que te reconectar com o céu. Eu te tiro o potencial e jogo lá para cima. Aí chega alguém e fala, aquele potencial de cima também está dentro, porque você é uma parte. Então, explora esse potencial e assuma o controle da tua vida. Isso não significa que você tem que sair da religião X ou Y. Por exemplo, acabei de falar, adoro Jesus, e eu não sou cristão. Adoro o Buda e não sou budista. Os ensinamentos de Jesus, cara, você olhando assim, fala, caramba, melhora qualquer ser humano que olhar aquilo com inteligência e sensibilidade. O ensinamento do Buda, que coisa incrível. O ensinamento do Krishna, por exemplo, você tem grandes mulheres ao longo da história que o exemplo de amor delas, como Maria, você vai lá para o Oriente, Kuan Yin, aqui, Madre Teresa de Calcutá, você tem pessoas que você fala, meu Deus, o exemplo dela é mais do que 1 trilhão de livros sagrados que eu possa ler. Porque sagrado é a atitude que ela está fazendo de ajudar os outros. Quer ver uma coisa que choca os outros? Ô, Ricardo, vamos imaginar um grupo de materialistas que saiu na noite de São Paulo hoje para distribuir comida para moradores de ruas ou resgatar animais feridos. Tem um monte. Esses materialistas não acreditam em nada. Então não está esperando céu nenhum com a atitude deles. Caridade pela caridade, sem esperar nada, porque não acredita em nada. Conclusão, doação total, 100%. Exatamente. Um religioso, qualquer que seja a linha, ajuda esperando o paraíso. Então ele é um interesseiro. Porque ele espera a recompensa do que ele está fazendo. O materialista não acredita em nada, ele faz porque a consciência dele lhe diz que aquilo é o correto. Está mais espiritualizado do que o outro. Então, Jesus, por exemplo, onde que Jesus estaria agora? Junto com os materialistas distribuindo comida na rua ou junto de alguém só rezando que não faz nada? Onde Jesus estaria agora? Então, são coisas que eu questionava tudo isso. Eu era adolescente, minha mãe tentando me formatar, eu não aceitava, porque eu não conseguia entender um Jesus formatado. Tá? Depois comecei a estudar coisas do Buda, não conseguia entender o Buda em forma de estátua, cara. Eu falava, pô, esse cara ensinou despertar da consciência e não adoração a alguma coisa. Mas eu entendo que aquilo ali faz parte. Mas a minha consciência não consegue entender algo ali. Uma estátua, um quadro, serve de link para te lembrar do que você esqueceu. Então, por exemplo, Maurício, você tem um quadro aqui, tá? Ou a estátua de alguém que você ama muito. Tem a do Buda aí atrás. Tem o Buda. O Ricardo é católico, teria aqui Santo Antônio. Veja, aquilo é uma estátua, isso é uma estátua, mas quando você olha, o que ela te rememora? Pô, olhei o Santo Antônio, deixa eu fazer uma prece. Olhei o Buda, deixa eu meditar. Então, qual é a função de um objeto, um quadro ou uma estátua? Servir de link para fazer você pensar no eterno. Aí, perfeito. Mas se você olhar a estátua e achar que ela é a coisa, você ficou preso no meio, não alcançou o alvo que você queria. E aí se torna sua prisão. Então, olha para o Santo Antônio, lembra de Deus, não do Santo Antônio. Agora, o Santo Antônio é legal pra caramba. Mas o que o Santo Antônio te diria? Ricardo, pense em Deus. O que o Buda te diria para ficar agarrado nele? Não, vai para o Budi, vai para a consciência. Então é isso que eu sempre pensei, e esses anos todos passaram, eu continuo mais ainda pensando e tentando passar isso. Você pode adorar Jesus sem estar formatado, Buda sem formato, mas nada contra religião nenhuma.
Mas você pode estudar tudo isso por um prisma um pouco mais aberto e isso melhora você demais. Você pode explicar como é que funciona o budismo pra gente? Sim. Em 500 a.C., surgiu o príncipe Siddhartha Gautama, que era o herdeiro de um reino, renunciou a tudo. Ele tinha um filho, inclusive, era casado. E ele, porque ele escapou do palácio, ele era educado com todos os prazeres dentro do palácio. Um dia esqueceram a porta aberta do palácio, ele saiu e ele enxergou um leproso. Ele nunca tinha ideia de que havia sofrimento. Daí em diante, toda hora ele queria escapar, o rei não deixava, porque não queria expor ele à miséria do mundo, mas ele escapava. Porque ele falou, meu Deus, como é que eu posso estar na opulência, na riqueza, se está todo mundo caindo de fome ou é leproso ali fora? Então ele renunciou à nobreza e foi buscar algum caminho que ele pudesse acabar com a dor. Que ele percebia que não era só o material, mas a dor do grande vazio dentro das pessoas. E ele então começou a buscar o que tinha na Índia na época, que era as coisas do hinduísmo em geral. Quem nasce na Índia é indiano. Quem segue o hinduísmo é hindu. Porque você pode encontrar um indiano que seja católico, um indiano que seja budista, jainista ou materialista. Agora, o hindu segue o hinduísmo, que é a maior parte da população. O Buda era indiano, não era hindu. Estava na Índia, mas não seguia o hinduísmo. Quando ele alcançou um estado de meditação profundo, que ele expandiu a consciência dele, em sânscrito havia uma expressão chamada Buddhi, que era elevação, iluminação e inteligência pura. Quem alcançasse o Buddhi tornava-se um Buda. Siddhartha Gautama alcançou essa condição, passaram a chamá-lo de Buda. Buda não é um nome, é um título que você deu a quem alcançou a iluminação. E o Buda também era chamado de Sakyamuni. Sakya era o clã, a família dele. Muni é sábio. Quando você fala Sakyamuni, o sábio que surgiu no clã dos Sakyas. E aí esse cara começou a peregrinar pela Índia falando dessa nova condição, Ricardo. É possível mergulhar dentro de si próprio, achar na câmara secreta do coração uma paz, um equilíbrio que independe das guerras do mundo. Isso é meditação. Qualquer um de nós pode meditar, independente da cor da pele, independente da casta ou da religião. Podemos meditar. Por que você está buscando um Deus lá fora se você não encontrou nada nem dentro de você? Então, mergulha para dentro. O trabalho do Buda foi principalmente de reflexão, de ponderação. O trabalho de Jesus já era externo, em meio à população, de, olha, busca o poder celestial que está em tudo. Todos esses mestres têm alguma característica no ensinamento. E repara só uma coisa, Ricardo, você vai gostar muito disso. Em sânscrito, existe uma expressão chamada Shanti, usada tanto por budista quanto hindu. Shanti significa paz. Agora, repara, o que é a paz para nós? Estamos tão acostumados com guerra que quando a gente não está em guerra, a gente fala, estamos em tempo de paz. A paz dos homens não é paz, é o intervalo entre conflitos. Caramba. Agora, olha um cara igual Jesus. A paz que eu trago não é desse mundo. Independe das guerras de fora. É isso que o hindu chama de Shanti. É isso que o Buda falava aqui dentro. E que Jesus falava, a paz que eu trago não é desse mundo. É um estado de consciência. Pega um cara igual Jesus. Buscai o reino dos céus, os tesouros que estão no céu, porque a traça do mundo não rói. Quer dizer, valor que não seja perecível. Esse céu não é onde passa o foguete, o avião, ou o material do Elon Musk. Isso não é o céu. Céu é um estado elevado de consciência, que é o que o budismo chamaria de Buddhi. Então, ao ter uma visão universalista, eu posso traçar paralelos, mas eu não estou competindo ensinamento de mestre, porque tem gente que acha que você faz competição, né? Uma vez chegou um cara para mim e falou assim, quem você acha que é maior? Buda, Krishna, Jesus ou Saint Germain? Pô, que pergunta. Eu falei assim, eu não tenho a menor ideia, cara. Porque isso não é um ranking da CBF, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Não, mas você tem que saber quem é o maior. Eu falei assim, cara, a única coisa que eu sei é qualquer um deles é melhor do que eu e você, inclusive o Preto Velho, se você botar na conta também. Sendo melhor que nós já tá bom. O cara não sabia onde enfiar a cara, de vergonha. Eu não tô comparando o mestre. Eu tô dizendo que alguns ensinamentos, você traçando paralelos com a mente aberta, você fala, opa, existe convergência. É isso que é universalismo. Eu posso encontrar no Buda, em Jesus e em Krishna, ou posso encontrar na tradição sufi árabe, que eu adoro, os sufis, tem um grande poeta, o Jalaluddin Rumi, posso encontrar na tradição da Cabala judaica, grandes mestres, e achar pontos em comum, e esses pontos somados, com o meu ponto em comum me melhora, cara. Em vez de ficar com competição achando que a minha tá certa
e as outras estão erradas. Você acabou de assistir mais um conteúdo da Cognição Cósmica, mas a jornada não termina aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar explorando os mistérios da espiritualidade, do universo, da mente e da ciência. Deixe o like e compartilhe este vídeo com quem também busca respostas além do óbvio. Assista o vídeo que originou este corte na sua integralidade e prestigie o criador do conteúdo. Sua próxima descoberta pode ser o início de um novo ciclo em sua vida.